Olha lá, já muda pra Rex, né? O REC é o grau. Vai ter mexer com a é isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que não tá. Tem cara que tem investigação da morte. É intuição, né? Na verdade, o adulto influencia a evolução da consciência. Agora, isso fala bem, o princípio da Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, a luz do saber, pela virtude de amar. Força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar. Averte nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Leva minha alma, tão perfeito, leva a saber que estás dentro de mim. Um livro para mim é só Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Com tua força tamanha, o urso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, estás tão perfeito, e leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso, que estás no céu, santificado seja
Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser puro, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis aqui minha luz serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis aqui minha luz restou. Muito bem. Cultiva suas flores, tem você em mim, e cuida de nós, paciência.
Então, nós somos muito amigos e a gente se conheceu através de Comeb, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. E nesse meio maravilhoso que é o Espiritismo, a gente encontrou assim, um amor em comum, além da nossa amizade com o amor pela música. E a gente decidiu que a gente tinha que fazer isso junto, porque a gente amava muito isso. E como o Espiritismo também é a nossa paixão, assim, a nos dá razão de viver, a gente decidiu que formaríamos um grupo. Nessa, a gente vai cantar uma música agora que chama-se Nova Era, que deu nome ao nosso grupo. Porque é isso, né? A gente quer fazer parte de construir a nova era. A maioria não chama Era. A maioria não chama Era. E ele é do Manuel Felipe. E ele é do Caio também, né? Ah, eles vão lá também. Então é isso, a gente vai cantar agora então a música do seu nome. Tem pra fazer mas é toda a vida, né, gente? Ah, precisa, né? Tem alguns anos a mais. Na reunião dela. Hoje o dia amanheceu bonito, vem comigo.
Jade, Pedro, outro Pedro. Aí agora a gente vai cantar uma que chama Aurora. É a minha preferida do Tio Vanessa, né? E é uma música que toca muito com vários corações. E a pessoa que chama Aurora tá aqui pra você. Aurora aí, tá aqui, Aurora tá aqui. Viva Aurora! Dalvi que falou. Deus da luz da redenção. Bem-vinda, Aurora, o lobo basta, o salto crianças brincam com a serpente. E os anjos andarilham, os homens que valiam no amor da promissão. A sala está funcionando. Bem-vinda, alvorada, até fazendo belo bom, entre flor e glória. Fazendo belo bom, entre flor e glória, aliança, homem, Deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia. Bem-vindo dia.
Lá no corredor também tem lugar. Ali atrás no canto tem lugar. Não sei se todo mundo está lembrando que essa semana, né, a gente vai conversar sobre departamento de evangelização. Então eu hoje estou aqui representando a Lídia, que normalmente é a apresentação. Nós estamos coordenando a evangelização, então hoje estou representando ela, além de ser a dia da minha reunião também, né? Do Tereza. Nova Era e convidando ele para poder estar. Legal. E a gente vai lembrar que hoje a gente, felizmente, temos o nosso amigo Emily, que é companheiro nosso, né? Muitas semanas da família. Há muita gente que já conheceu, sabe, um psicólogo, um espírita psicólogo, né? Porque tudo é a mesma coisa, que o mais importante é o trabalho que ele faz, quem conhece sabe, né? A gente de vez em quando dá uma listinha lá, quem quiser conhecer, pode conversar com ele ou comigo, quem não conhece, o trabalho. Mais uma aqui, ó. Esse aqui tem mais uma aqui, ó. Então, é com muita alegria que a gente recebe eles mais uma vez na nossa família. Lembrando que essa semana continua. Amanhã nós temos o Brasil. Na sexta-feira nós temos a Afonso Chagas. E no sábado temos de manhã e sábado lá em Nova Rússia para a parte do Delgado também, né? Morava lá de lá, seria importante. E o mais importante ainda, além dessa semana, né, da família, nós estamos com a Feira do Livro, com 20% de desconto. Dia das Mães chegando, Dia dos Namorados chegando, Dia dos Amigos chegando, Dia de qualquer coisa chegando. É importante a gente ler e estudar, né? Tem muitas obras e o preço está bem convidativo, tá certo? Então não vou alongar muito, não, para não perdermos a oportunidade de ouvir eles. Com essa música maravilhosa, a gente só vai agradecer a Jesus, a bênção de estar aqui na noite de hoje, com saúde, com alegria, com disposição, com vontade de aprender cada vez mais essa bendita doutrina que nos auxilia na nossa caminhada. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade de termos essa casa de sério que nos recebe tão amigavelmente todas as semanas. E agradecendo especialmente aos amigos espirituais que nos incluem no nosso dia a dia. Sabemos, Senhor, das nossas dificuldades, sabemos que cada um tem a sua tristeza, seu obstáculo, mas sabemos que não estamos sozinhos. A esperança e a fé e a certeza de que Jesus, nosso Mestre, está sempre junto de nós, é que nos faz cada dia mais conscientes da importância da gente se conhecer e estudar cada vez mais. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, hoje, agora e assim seja. Boa noite. Boa noite. Quem está aí enxerga aqui, não enxerga? Vocês já me conhecem, meu nome é Emerson Bernasoli. Eu sou de uma casa espírita aqui ao lado da Fraternidade Maria de Nazaré, o La Franca. Lá é um abrigo com crianças e adultos especiais. Quem tiver a chance de conhecer, a gente marca uma visita. A visita é marcada comigo.
O meu telefone tem gente aqui da casa, o pessoal da coordenação tem meu telefone até no umbral. Então, não é difícil me achar, tá certo? O pessoal daqui não me deixa lá, e nem no umbral não me deixa, graças a Deus. Porque aí me liga e eu venho. Tudo bem? Então, o nosso tema, a gente falar sobre vícios. E aí nós temos espécies de vícios. No ambiente familiar, vocês vão ver que a gente vai abordar vários aspectos e outros vão ficar. Então vocês aproveitem, levantem a mão, participem, porque o tema, ele é um tema rico, mas não é um tema que a gente dá conta de esgotar. Tá claro? Então nós vamos pegar algumas situações mais comuns, mas não pensem que nós vamos esgotar e não se contentem com o que a gente vai trazer aqui. Não se contentem. Houve dúvida, vai atrás, pesquisa, aprofunda, divulga, discute, pergunta, mas não se contente. Porque essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem vivido hoje nas nossas relações, e eu estou colocando desde vícios físicos, materiais, palpáveis, quanto vícios emocionais. Então veja bem, no capítulo 58 do livro Sol nas Almas, André Luiz coloca para nós assim: o Espiritismo não é uma simples religião como as demais. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método de viver. Quando André Luiz coloca para nós que é um método de viver, a gente remonta à introdução que estávamos fazendo. Nós conseguimos inúmeras respostas, desde que a gente não fique acomodado esperando que as respostas cheguem para nós. A gente consegue inúmeras respostas, desde que nós saibamos fazer as perguntas. Então nós temos formas de buscar soluções. E aí nós vamos pegar alguns vícios, como trabalhar com eles, como lidar quando eles aparecem na nossa casa. Vamos pegar um vício simples. Estou colocando a palavra simples entre aspas aí, porque já foi mais comum do que o que é hoje. Por exemplo, o tabagismo. Foi muito mais comum do que o que é hoje, concordam? Uma mãe perguntou para o psiquiatra Issam Mitiba, colocou para ele assim: como lidar com o vício do tabagismo quando os filhos começam a experimentar sem que os pais usem o cigarro dentro de casa? Como lidar com o vício do tabagismo com os filhos quando estes começam a usar sem que os pais usem o cigarro dentro de casa? E aí, olha o que o Issam Mitiba coloca. Num primeiro momento, o primeiro passo que os pais devem ter é proibir os filhos de usar o cigarro na sua frente. O primeiro momento. Se você viu ou não viu que ele começou a usar, e ele fez o primeiro movimento, fez o segundo, fez o terceiro, quando você descobre ele já é usuário do cigarro, o primeiro passo é proibir que ele use na sua frente. Já que você não permite, já que o seu marido não permite, então não avalize o uso dele na sua frente. Aí uma mãe pergunta para ele assim, isso está no livro Quem Ama Educa. Ele tem um livro que se chama Quem Ama Educa, tem várias obras, mas esses vão falar de sentimento associada à questão da dependência. Quem ama educa a adolescência, disciplina, o limite na medida certa, e o outro, 123 perguntas sobre drogas. Ele vai discutindo esses assuntos. Uma parte desses assuntos nós vamos trazer aqui. Aí uma mãe faz uma outra pergunta, mas proibir o filho de usar, sabendo que ele é usuário, não é fingimento da parte dos pais? E aí ele coloca, é a primeira regra
que ele precisa aprender a lidar e ele vai começar dentro de casa. Porque hoje, ambiente fechado não é como era na década de 70 e na década de 80. Não pode fumar. Se é proibido em ambiente fechado, quando você o proíbe de usar dentro de casa, na sua frente, você já está colocando para ele as primeiras regras. Porque quando ele sai do lar, ele terá os ambientes sociais. E dependendo do ambiente social, a não ser na via pública, se ele estiver no restaurante, tem local para ele fumar. Se estiver na boate, tem local. Se estiver numa igreja, tem local. Se estiver na empresa, tem local. Então, ele já vai começar a aprender o convívio com as regras. E quem vai instituir esse convívio são os pais. Então, ainda que a gente saiba que os filhos começaram e nós não temos mais como colocar uma proibição, porque muitas vezes a gente descobre, eles já estão usando, ele coloca, então proíba que use o cigarro na sua frente. Até aí está claro? Ok. Vocês vão ver como que nós somos, ou éramos muito mais do que hoje, manipulados pela propaganda. Quando nós éramos crianças e adolescentes, vocês vão lembrar que havia uns cinemas. Eu não sei se o jovem sabe disso. O jovem sabe que antes existia cinema, não era sala de... Eu acho que o jovem nem sabe disso, que nós somos da época que existia cinema. Vocês lembram do cinema? A Caiaca, Royal, Metrópole, lembram disso? Brasil, Patê. O jovem nem sabe o que é isso, né? Patê e pergunta, patê de quê? O jovem não entende isso. Mas nós somos dessa época do cinema. Hoje tem as salas nos shoppings. Enfim, no filme, estava passando um filme que você via lá numa tela imensa, maior do que as telas dos estudos, das salas de hoje, dos shoppings. E lá no finalzinho da tela, em meio a uma cena, aparecia um quadradinho escrito assim: beba Coca-Cola. Uns não vão nem lembrar, mas que saía de lá e comprava Coca-Cola, comprava. Tá claro? Esse sistema de indução inconsciente, ele foi ganhando a mídia. Na hora que isso foi descoberto, isso hoje é proibido. Isso hoje é proibido. Aparecer esse sistema de indução no seu inconsciente. Quando você saía de lá, eu disse, gente, mas eu tô com uma sede. E quem falou que Coca-Cola mata a sede? Mas a Coca-Cola comprava esse espaço para em determinadas cenas, 2, 3 vezes num filme aparecia um flash, beba Coca-Cola. Isso era sugestivo. Vamos trazer isso para o cigarro. Vocês vão lembrar de algumas propagandas. Você não tem o cavalo, aquela fazenda, o pôr do sol, mas pelo menos você fuma Marlboro. Lembra da propaganda? Você não tem o barco à vela, não tem aqueles homens sarados, aquelas mulheres lindas, aquele mar, mas pelo menos você fuma Hollywood. Todo mundo lembra. Isso ficou na nossa cabeça. Eram sugestões. Só para vocês terem uma ideia, em 80, no início da década de 80, a Souza Cruz, tendo uma reunião com o governo Figueiredo, que largou a presidência em 82, tendo uma reunião com o governo Figueiredo, ela propôs ficar 30 anos no Brasil, 30 anos, trabalhando pelo progresso do país, mas sem pagar imposto. 30 anos. O imposto da Souza Cruz é tão alto que o governo falou, não, nós preferimos um imposto, deixa que a gente progride. De tanto dinheiro que ela pagava de imposto e que paga até hoje. Só que hoje o consumo diminuiu acentuadamente. Tanto que vocês vão ver os carros de Fórmula 1, que durante várias décadas tiveram propaganda de cigarro,
Hoje não tem mais. É claro, hoje não tem mais. Tudo bem, mas nós estamos conversando sobre o vício do cigarro. Mas a questão não basta conversar sobre o vício. Como largar o vício? Como largar o vício? Olha, tem tratamento médico, tem acompanhamento psiquiátrico, existe acompanhamento nutricional, endocrinologista, farmacológico. Quem não procura especialista nenhum, tem a farmácia que sugere. Mas, gente, qualquer vício, tudo é vontade. Se a pessoa não acionar, olha, não tem medicamento, não tem curandeiro, não tem presidente de casa espírita, pastor, macumbeiro, não tem que te tira. Tanto que, no Pensamento e Vida, no 2º capítulo, Emmanuel coloca para nós vontade. O capítulo chama-se Vontade. Ele coloca o gabinete de todas as funções. Tudo é a partir da vontade. Item 131 do Livro dos Médiuns. Vontade, atributo essencial do Espírito. Atributo essencial do Espírito. Todos os valores são conquistados. A vontade está aí. Aí vocês estão pensando assim, mas e aquele que não tem vontade de fazer nada? É porque tem vontade de ser preguiçoso. É porque tudo na vida é vontade. Tudo na vida é vontade. Quem não quiser fazer nada é porque a vontade dele é de ficar parado. O restante é o seu envolvimento. Tudo na nossa vida, vontade. Tudo bem? Até aí está tranquilo? Mas aí ainda fica, ok, Emerson, mas tendo a vontade, o que eu faço? Eu fumo. A partir da vontade nós conseguimos várias soluções. Mas eu vou pegar uma que eu trabalhei com uma pessoa que chegou para mim no final de um encontro no movimento espírita. E ela chegou para mim e falou assim, Emerson, eu estou muito incomodada. Estava ela e o marido. Eu falei, o que aconteceu? Ô Emerson, eu fumo. Hoje eu estou fumando uma média de 10 cigarros por dia. Ô Emerson, eu já fiz de tudo, mas eu não estou conseguindo. Eu tenho mais de 20 anos que eu fumo. Só que eu já cheguei a fumar 40, mas hoje eu não dou conta mais. Hoje eu estou fumando 10. Eu já tentei, eu já joguei o cigarro fora. Ô Emerson, eu fico enlouquecida. Aí o marido pegou e falou assim, e fica mesmo. Eu falei assim, me dá um exemplo da sua loucura. Me dá um exemplo. Ela falou assim, eu vou te falar da minha última tentativa. Eu parei de fumar, falei pro meu marido, eu parei de fumar, era um dia à noite. No dia seguinte eu amanheci enlouquecida, porque eu sabia que eu tinha parado no dia anterior. Como eu já sabia que eu tinha parado e eu prometi para ele que eu não iria fumar, eu comecei a ficar nervosa. Aí eu peguei o carro, fui lá para a Lagoa da Pampulha. Deixei o carro parado lá e falei, vou fazer uma caminhada. Eu dei a volta, eu caminhei os 18 quilômetros da Lagoa da Pampulha. Caminhei. Aí eu cheguei no meu carro de novo, quando eu cheguei, aí eu estava enlouquecida para fumar. Eu cheguei em casa tão nervosa, mas tão nervosa, que eu xinguei o meu marido, agredi os meus filhos, meu marido meteu a mão no bolso e falou, toma mulher, fuma. Eu prefiro você fumando em paz, do que você sem cigarro em guerra. Então fuma. Eu falei com ela assim, tem gente que consegue tirar, eu tenho um amigo, e ele fumava uma média de 20 cigarros por dia. Um dia, e ele não comprava um pacote de cigarro, ele comprava um maço, né, que vem 40, e aí ele comprava aquele maço ali, e assim ele vivia um mês, 40 dias e tal. Ele um dia olhou, ele tinha um pote, no serviço um pote em casa. Ele colocava metade no pote, tirava os pacotes, jogava tudo fora, uma metade no pote, outra metade, igual o baleiro. E aí toda hora ele abria ali o pote, tirava um cigarro, fumava, esse aqui ele já acendia o outro, e assim ele fazia em casa e no trabalho, em casa e no trabalho. Um dia ele pegou tudo aquilo, fez um bolo, olhou para a mão dele e falou, puxa, isso tudo dentro de mim,
Eu vou acabar com isso agora. E ele colocou fogo em tudo e nunca mais eu fui. Mas olha a força de vontade. E aí eu falei, olha, existem essas decisões. Você não precisa dessa, já que você está brigando. Vamos tentar uma decisão mais amena? Ela falou, o que você me sugere? Eu falei, hoje é que dia? Ela falou, 15 de fevereiro. Ok. Então, eu vou te dar uma sugestão e até o meio do ano nós paramos de fumar. Se você cumprir o que eu estou te pedindo, até o meio do ano. Tem mais de 20 anos que você fuma? Tem. Então hoje, dia 15, você está fumando. Hoje você já fumou quantos cigarros? Hoje eu fumei 2. Ok. Então de hoje até o dia 28 de fevereiro, você vai fumar mais 8 cigarros. Ou seja, você vai fumar 10 todos os dias. De hoje, dia 15, até o dia 28. No dia 1º de março, você vai fumar 9 cigarros. Até o dia 15 de março. Do dia 16 de março até 31 de março, você vai fumar 8. Na primeira quinzena de abril, você vai fumar 7. Na segunda quinzena de abril, você vai fumar 6. Por que eu dei esse prazo, gente? 15 dias. Para que ela fizesse uma reprogramação mental. Porque uma pessoa, quando ela para de uma hora para outra, e ela fala, a partir de hoje, eu não vou fazer isso mais, ela já está fazendo esse movimento de reprogramação, e quando ela toma essa decisão, fica parecendo que ela tomou no primeiro minuto, que ela não aguentou mais. Não. Isso é reprogramação. A vida da gente é reprogramação. Então, primeira quinzena de maio, 6 cigarros. De 1 a 15. Do dia 16 de maio até 31 de maio, 5 cigarros. Primeira quinzena de junho, 4 cigarros. Segunda quinzena de junho, 3 cigarros. Primeira quinzena de julho, 2. Segunda quinzena de julho, 1 cigarro por dia. 1º de agosto, você parou. E ela foi cumprindo. E ela foi fazendo. Isso tem mais de 5 anos. E ela não fumou mais. A partir de agosto de 2014. Tá claro? Ela não fumou mais. Ou seja, ela foi fazendo reprogramações. Se eu estou dando este exemplo em relação ao cigarro, isso assim funciona em relação às outras coisas da vida da gente. Eu preciso estudar. A partir de hoje eu vou começar a ler 3 livros por dia. Não vou conseguir. Eu preciso estudar o que eu quero estudar. Que matéria que eu vou procurar. Qual horário que eu vou programar. Coloque isso na sua mente. O movimento é autoeducativo. O movimento é autoeducativo. Se nós pensarmos apenas a partir de hoje, olha, nós vamos ter várias situações de insucesso. Quando chegar ali na frente, a gente fala o quê? Eu não dou conta, não, comigo não tem jeito mesmo. Tá claro? Porque não fez o movimento autocorretivo. Tudo bem? Até aí tem dúvida? Tranquilo? Existe diferença de vontade e força de vontade? Não. Porque na realidade nós estimulamos a vontade para A ou para B. Depende da gente. Vontade, por isso que o livro dos médiuns, no item 131, ele coloca assim, atributo essencial do espírito. Pronto. Todos têm. Todos têm. Por isso é que a evolução é algo que todos nós passaremos por ela e o progresso final todos nós conquistaremos. Queiramos nós ou não. Por amor ou por dor. E vontade associada ao desejo? O que nós podemos dizer? Elas são sinônimos. São sinônimos. Tá claro? Agora, o livro Desafios da Educação, que é um livro da psicografia de Raul Teixeira, sob orientação do espírito de Camilo, sempre, gente, eu repito isso, todas as vezes que a gente está falando sobre família, eu repito esse livro. Desafios da Educação. 85 perguntas e respostas que eu peço às famílias que adotem no culto no lar. E leiam uma pergunta, na outra semana lê outra, leia. Ah, mas eu faço o culto sozinho. Aprenda.
Por exemplo, vou pegar 85 perguntas e respostas. Raul Teixeira pergunta, o Espírito de Camilo responde. Que hora que nós devemos conversar sobre sexo com os filhos? É a pergunta de número 3. Como lidar com os casais nas suas frequências aos motéis? É a pergunta de número 38. Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? É a pergunta de número 21. Existem encarnações programadas? Ou compulsórias? Existem? Pergunta de número 33. Então, só perguntas e respostas. Tá claro? Aí ele pergunta para nós assim, na pergunta de número 23, como lidar com o alcoolismo e o tabagismo no ambiente familiar? Como lidar com o alcoolismo e o tabagismo no ambiente? Tudo bem? Aliás, essa é a de número 64, como lidar com o alcoolismo e o tabagismo. A de 23 vai falar sobre a droga, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Alcoolismo e tabagismo. Ora, a gente estava fazendo referência ao tabagismo. Aí olha a orientação do Espírito de Camilo. Pouco tem adiantado as orientações que os Espíritos estão mandando do mais alto. Olha bem, pouco tem adiantado as orientações que os Espíritos estão enviando do mais alto. Porque, embora as pessoas envolvidas com o movimento conheçam as consequências, estão sempre justificando o seu uso. Eu acho que essas coisas mexem tanto com a gente, que tem gente que come unha que vai sair daqui sem dedo. Tá claro? Ou seja, o que ele está dizendo para nós? Veja bem, vamos pegar nesse exemplo, pouco tem adiantado. Entre os 5 fatores que levaram André Luiz para o plano espiritual, que ele escuta quando ele está em zonas de sofrimento. Por quanto tempo que ele ficou no umbral? 8 anos. Que ele escuta, qual o termo que mais chama atenção? Suicida. Entre as 5 situações que o levaram para o plano espiritual, uma delas era o quê? Tabagismo não. Ele bebia. André Luiz não fumou. Não. Mas aqui, vocês querem ver, eu vou contar para vocês por que vocês acham que André Luiz fumou. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar, levanta a mão para mim. Ó, todo mundo, tá vendo? Pois é, pode lá. Aqui, no filme, ele fuma, mas na vida real ele não fumou. No filme tem algumas situações ali que são alegorias, mas não aparecem no livro. Quem lê o livro Nosso Lar, no livro não aparece Emmanuel. Mas no filme Emmanuel está lá conversando com ele. Mas no livro não. No filme existe aquela mãe que está conversando, lembram? No capítulo 13, a mãe que está conversando com o ministro para pedir proteção para os filhos dela aqui na terra. O ministro com quem ela conversa no livro é o ministro Clarencio. No filme ela está conversando com o ministro Genésio. O ministro Genésio aparece na obra, mas depois. Naquela hora não. Tá claro? Então aparecem algumas situações e ali André Luiz está aparecendo fumando, mas ele não fumava. Mas ele bebia. E aí ele conversa com o ministro Clarencio e o médico Henrique de Luna. Ele conversa com os dois e eles falam: que pena que você veio pelo suicídio, né, meu filho? E aí ele fala: mas como suicida eu? Vocês me acompanharam, eu estava entre a vida e a morte após uma incisão cirúrgica na parede intestinal. Aí eles dão uma risada. E a gente acha que o Espírito Superior não ri, mas ri. O Espírito Superior também ri. E ri da gente. Porque a gente conhece. O Espírito Superior está vendo. Enfim. E aí, entre as várias situações, explicam para ele a questão do suicídio. Quando fala do álcool, coloca para ele, aí o André Luiz chega e fala com o Clarencio: mas eu bebia socialmente. Aí ele fala assim: meu filho, você foi médico na terra, não existe bebida social, a bebida faz mal, pronto. Mas ela não, mas é só socialmente, é só um pouquinho.
O livro Nosso Lar é o livro mais lido no movimento espírita. E a bebida é o vício mais comum no movimento espírita. Lendo André Luiz. Aí a gente justifica. Ah, mas é só hoje. Ah, não, é só nessa festa, né? Porque lá todo mundo, né? Sabe como é que é? Enfim. Nós vamos dividir aqui estou achando meio ovo, né? Nós vamos dividir esse círculo em 4 quadrantes. Um psiquiatra, professor da Universidade de Londres, Edward Griffith, ele coloca para nós que existem 4 tipos de bebedores. Ele coloca o bebedor social, o bebedor problema, o bebedor dependente e o bebedor virtual. E ele faz um gráfico aonde ele enquadra os 4 bebedores. Nesse gráfico, ele divide em quadrante A, B, C e D. No quadrante A, ele chama de bebedor social. É aquele social. É aquele que bebe literalmente em eventos sociais. Tem um aniversário, ele bebeu. Ele não é aquele que bebe e excede. Ele não é aquele que bebe e apronta. Ele não é aquele que bebe e agride. Ele é o bebedor social. Se tiver um outro aniversário na semana que vem, ele bebe um pouco de novo. Se depois ele for numa festa, num evento, num jogo, só daí a 6 meses, ele só vai beber daí a 6 meses. Esse é o bebedor social. Por quê? Porque ele não tem um hábito, ele não tem uma frequência. Se tiver uma festa hoje, na semana que vem tem outra, nas 2 próximas semanas também tem, ele bebe um pouquinho. Mas se ele ficar 4, 6, 8 meses sem ter evento nenhum, ele não bebe nada. É o bebedor social. Este é aquele tipo que bebe e não provoca nenhum tipo de transtorno. Nem para a família, nem para os amigos. Ele não provoca nenhum tipo de mal-estar. Ele bebe um pouco, faz o agrado ali, conversa e tal, depois ele vai embora. Ok? Bebedor social. O segundo é o bebedor problema. Você falou aí que ele não dirige. Eu escutei, você sabe por quê? Olha o tamanho da minha orelha. A minha orelha pega o som que vem da lateral, não é a toa. Vocês lembram do orelhão do telefone? Pois é, foi ali que meu pai se inspirou. Então, vocês imaginem, aí nós temos um bebedor problema. Claro que nenhum desses aqui, o bebedor social, ele é aquele que, se ele vai para a festa e sabe que vai beber, qual a providência que ele toma? Ele não dirige. Ele não causa problema. Ou ele vai de táxi, vai de Uber, combina com um amigo. Por quê? Porque ele é absolutamente lúcido. Ele é absolutamente consciente. O bebedor problema é aquele que não tem uma frequência. Então está igual o social. Porém, quando ele bebe, é com força. É aquele que saiu da Semana Santa, por exemplo, e domingo ele falou, graças a Deus, esses 40 dias acabou. Tá claro? Por quê? Porque aí ele bebe até cair, ele bebe até agredir, mas ele não tem o hábito. Mas quando ele bebe, ele destrói. Aí ele agride,
Aí ele dirige, porque ele é problema. Ele é problema. Tá claro? Agora, o ideal é esse tipo de bebedor? Não. O ideal é nenhuma bebida. Mas se a pessoa for usar e ela está no processo de retirada, então, que no mínimo seja lúcido. No mínimo seja lúcido. Agora, muitas vezes, a gente estimula esse perfil aqui aonde? Como que começa isso aqui? Dentro de casa. Ah não, a gente vai fazer um aniversário, né? Não faça um aniversário e tal. Festa de 1 ano. Festa de 1 ano. Primeiro, para começar, não precisava ter festa de 1 ano. O bebê não entende nada, mas os pais fazem. Ah não, a gente vai chamar amiguinho. Que amiguinho? Com 1 ano? Que socialização é essa? Com 1 ano ele não conhece ninguém, gente. Ele só conhece a mãe e o peito dela. Mais nada. Mal o pai. Ah não, mas vai chamar um amiguinho. Ah. Aí chama 30, 40 amigos dos pais. E aí começa a bebida social. Já começou o primeiro movimento de entrar o álcool dentro de casa. Primeiro movimento. Quando o menino está com 2, ele já tem alguns. Com 3, aí os pais, não, nós já fizemos uma festa bacana com 1 ano, agora a gente manda só um bolinho para a escola. Na hora que o menino está entendendo tudo, não faz nada. E quando ele não entende nada, faz tudo. Vocês veem como é que nós fazemos inversões de valores? Depois, com o tempo, eu fui descobrindo que era importante para os pais fazerem a festa de 1 ano. Por que que é importante? Para a mãe, muito mais do que para o pai, mostrar, apresentar o bebê, apresentar para a sociedade, apresentar para os amigos, todo mundo elogiar, elogia a roupinha, elogia a bochecha. Você não gosta? E aí eu dou aquele exemplo, todo mundo olha e fala, gente, aí quando chega e ele está dormindo, que é normal, né, 1 ano, está dormindo, está lá com aquela pancinha de fora, deitado no bercinho, todo mundo olha e fala o quê? Parece um? Parece um anjo. A gente vai ali, aquela coxa, aquela bochecha, aquela barriga, dá vontade de a gente morder o menino, dá vontade de a gente comer o menino. Quando ele cresce, a gente arrepende por que não comeu. Estava tão bom, mas a gente poupou. Agora chegou a hora. Então você imagina, passamos por essa fase. Passamos por essa fase. No momento que ele está entendendo, que ele está aí, nós começamos a introduzir a bebida na nossa casa. Gente, se nós somos espíritos, olha, eu coloco o seguinte, é muito mais fácil ficar livre da bebida, muito mais fácil, do que ficar livre do ciúme. É mais fácil ficar livre da bebida do que ficar livre da maledicência. É mais fácil ficar livre da bebida do que ficar livre da sexolatria. É mais fácil ficar livre da bebida do que do pensamento negativo. Se nós não estamos lutando contra o mais fácil, como é que nós vamos vencer o mais difícil? Como? Esse movimento é nosso. Enfim, quando eu estava para me casar, minha esposa, na época minha namorada, ela tinha várias coleções de bebida. Que ela ganhou em empresas, estágio que fez, sempre o presente era bebida. O presente era bebida. E ela ganhou. E aí eu falei assim, eu não quero bebida dentro da nossa casa. Ela falou assim, pois é, como é que a gente vai fazer, né? Eu falei, pois é. Eu não quero bebida, pois é. Ela falou assim, então você acha que a gente podia dar de presente para as pessoas? Eu falei assim, olha, eu não dou de presente bebida. Não importa para mim nem a marca nem o preço, eu não dou presente bebida. Aí ela falou assim, mas eu estou contando aqui, tem 18 bebidas. Eu falei, você tem 18. Então você vê o que você vai fazer, né? Porque na hora a gente for para nossa casa, isso aqui. Ela falou assim, se fosse, você não dá de presente. Eu falei, não, bebida, não dou. Mas se fosse sua, você faria o quê? Eu falei, mas não é minha, não posso te contar. Mas se fosse, mas não é.
Não é? Olha, então, nossa, então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar tudo de presente. Todas. Então eu estou te presenteando. Tudo bem, você não vai dar de presente para ninguém, então eu vou te dar todas de presente. Você tem certeza? São minhas? Todas? São suas? Todas? Ok. Eu fui pegando uma por uma, levei para a pia da cozinha, fui abrindo e fui jogando fora. Todas. Juntei 2 sacos de 100 litros de casco vazio. 2 sacos de 100 litros. Ora, levei esse mesmo hábito para dentro de casa. E ela abraçou a mesma causa. Aí veio aniversário de filhos. Eu tenho 3 filhas. Nunca entrou uma garrafa de cerveja lá. Não entrou. Quando entrou uma latinha, foi o meu sogro. Um dia eu cheguei do abrigo, estava ele reunido lá em casa de manhã, um domingo, ele, a minha sogra, minha cunhada com o marido, as sobrinhas, 2 das minhas filhas, hoje eu tenho 3, a minha esposa. Eu estava chegando do abrigo e aí a gente estava conversando e tal, o telefone toca, eu fui lá para atender o telefone. De repente meu sogro sai da sala, vai lá na cozinha e volta. Quando ele volta com a latinha. E eu estou no telefone e eu estou vendo meu sogro com a latinha. Aí, não, pode deixar, não, ok. Aí meu sogro abriu a latinha e tal. Quando eu desliguei o telefone, eu falei assim, meu sogro, é bebida? Ele falou assim, você não vai, né, Emerson? Você não vai, não. Eu não vou e eu não quero que vão na minha casa. Então deixa eu falar com o senhor uma coisa. Deixa eu ver a latinha. Era cerveja. Eu falei, olha, meu sogro, eu não quero que beba na minha casa. Então, se eu não vi a hora que o senhor chegou, quando eu cheguei o senhor já estava. Se tiver mais bebida na geladeira, senhor, por favor, tome essa, mas não abra outra bebida na minha casa. Que isso, Emerson? Que bobagem? Bobagem, mas na minha casa eu faço questão. Na sua casa é outra história. E aí é claro que a conversa ficou truncada, né? Nessa hora, a minha sogra que estava na cozinha, quando ela estava vindo para a sala, minha esposa falou assim, mãe, deixa os dois, isso é briga de cachorro grande, deixa para lá. Deixa pra lá. Pronto. E aí veio o almoço, a gente sentou, almoçamos e tal, enfim. Quando eles deram pressa em ir embora, meu sogro despediu, tchau, 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 acabou o almoço, ele já deu pressa lá e vamos sair, vambora. Não tinha diálogo mais. Tudo bem. Minha sogra chegou na porta e falou assim, Emerson, foi bom você ter chamado a atenção dele. Você está bebendo demais, foi bom você ter chamado a atenção dele. E ele deve, depois aqui, ó, ele que vai dirigir, porque ele não aceita ninguém dirigir. Então, foi bom você ter chamado. Minha sogra, eu não chamei a atenção dele. Não chamou, eu estava lá na cozinha, eu escutei. Minha sogra, eu não chamei a atenção dele. Eu falei que eu não quero que ele beba na minha casa. Ele pode beber aonde ele quiser, isso é problema dele. Na minha casa eu não quero. A propósito, fui lá e abri a geladeira. Tinha outra latinha, ele levou 2. Aí eu falei assim, aqui olha, essa aqui inclusive é dele, faz favor de levar. Não, Emerson, pode jogar fora. Minha sogra, ele comprou, é dele. A bebida é um problema dele. Leva a bebida para ele e leva ele também, porque ele é um problema da senhora. E ela foi embora. E quem pensa que a senhora ficaram com raiva? Acabou, gente. Acabou. Semana seguinte, tudo ok, tudo certo. Nunca mais voltamos nesse assunto. Enfim. Mas a gente tem uma dificuldade de nos posicionarmos diante do outro. Por quê? Porque a gente está preocupado em agradar. Gente, nós temos que parar com isso. A gente tem que parar com isso. O que é, não é, não é. Pronto. Ah, mas eu não concordo. Não, é um direito de todo mundo fazer o que quiser, falar o que quiser. Você não está ofendendo ninguém, você está defendendo os seus princípios. Nós temos um tal de querer ser amado. Aí a gente começa a inventar historinha. Ora, o que eu estou proibindo ali na minha casa? Ter um bebedor? Problema. Eu não quero nem mesmo um bebedor social. Não quero nem um bebedor social. Tá claro? Aí a gente vai fazendo um eventozinho, não tem problema não, né? Mas um amigo vai trazer. Olha, na minha casa eu não quero que traga. Eu não quero que traga. Telefone avisa. Aqui a gente não bebe, por que ele vai trazer? Não, mas ele já tem o hábito na festa que ele faz, eu estou contando isso, que foi o primo da minha esposa, num aniversário lá, ele falou que ele ia levar. Porque toda festa que ele vai, ele leva para a festa e já deixa lá, se sobrar, fica pros... Eu falei pro meu cunhado, liga para ele e pede ele para não trazer. Emerson, mas você sabe como é que ele é, todo lugar que ele vai, ele leva. Eu falei assim, meu filho, mas aqui é o primeiro lugar que ele não vai trazer. Eu não quero, a casa é minha.
Emerson, mas é difícil falar com ele. Eu falei assim, eu sou muito pior. Eu sou muito pior. Pede para não trazer. Telefona para a gente não ter problema no portão. E ele entrou ileso, sem uma lágrima. Porque quem dá o comando é a gente. Para quê? Para não estimular o bebedor dependente. O bebedor dependente é aquele que já está no pior grau. Porque ele já não dá conta de ficar sem o álcool. Ele já não dá conta de ficar. Nas festas, ele excede, ele não dá conta de ser sociável. Nas festas, ele excede. Não costuma aceitar a direção de outra pessoa. Não costuma aceitar ajuda e ele vai. Aí ele começa a falar bobagem, ameaça agressão, faz aquelas piadas, sabe aquelas piadas sem graça? Ele vai fazer. Ele já é dependente. E aí, esse autor, ele coloca para nós. Aqui, ele coloca o grau de problema. E na lateral, o grau da dependência. Quanto mais aumenta a dependência, mais aumenta o problema. Vai aumentando a dependência, vai aumentando o problema. Aumenta a dependência, aumenta o problema. Divaldo Franco estava chegando na mansão do caminho e uma pessoa saiu do bar e começou, Divaldo, saiu do bar todo tonto, foi abraçar, Divaldo, você tá bom, Divaldo? Divaldo abraçou e falou, meu filho, mas você tá bebendo de novo. Eu bebo porque Jesus bebeu também, Jesus bebeu. Meu filho, eu estudo tanto evangelho, que momento que Jesus bebeu? Divaldo, você estuda, mas você não sabe, Divaldo, você não sabe não. Jesus transformou a água em vinho, bebeu e ainda saiu pela rua tonto, falando assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Gente, tudo que esse obsessor falou está correto. Jesus transformou a água em vinho, transformou. Perguntou quem era minha mãe e quem são meus irmãos, é verdade. Menos que ele estava tonto. Segundo os historiadores, e eu vou pegar um que é Flávio José, que é um historiador da época, muito envolvido com o estudo e o aprofundamento da história do cristianismo, o vinho que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, tinha um sabor indescritível para qualquer um que conhecesse sobre vinho. Indescritível. Sem teor alcoólico. Sem o teor alcoólico. Ou seja, Emerson, mas um vinho só não tem problema? Porque assim, o meu médico me indica, faz bem pro coração. Eu tenho um médico que me indica uma dose, uma pinguinha só, é um pouquinho. O médico falou com um dedinho só para abrir o apetite. Veja bem, se a pessoa precisa de um dedinho para abrir o apetite no almoço, gente, se ela está sem fome, é só ficar sem almoçar. Ela precisa beber para abrir o apetite, para que isso? Você vai ver como é que ela vai para a janta. Agora, você imagina, abre o apetite para o almoço, abre para a janta, abre para o almoço, abre para a janta, abre para o almoço, todo dia. Mas é só um dedinho. Não, se ela está sem apetite, ótimo, ela está sem fome, então não precisa tomar só um suco e volta para o trabalho. Tá claro? À noite eu garanto que ela vai estar caindo de fome, sem precisar de abrir o apetite. Mas e o vinho? O vinho faz mal? Veja, o vinho é mais um teor alcoólico, é uma justificativa nossa. O médico falou que faz bem para o coração. Não faz bem para o coração. O que faz bem para o coração é o resveratrol. Resveratrol não é o vinho tem um teor alcoólico, só que o resveratrol está na uva.
O resveratrol está na casca do amendoim. O resveratrol está na azedinha. Vocês conhecem a azedinha? Não. Pois é. Esse povo que nasceu na cidade. Aqui, deixa eu falar com vocês. Você já andou, quem andou pelo mato aqui já comeu gabiró? Ótimo. A azedinha vinha junto da gabiroba. Você comia a gabiroba docinho e depois vinha com a azedinha. Comia a gabiroba, comia a azedinha. Tinha uma folhinha verde que tem o resveratrol. O resveratrol é que faz bem para a circulação. O resveratrol é que ajuda a controlar o colesterol. O resveratrol trabalha contra o câncer. O resveratrol trabalha contra uma doença venérea que é o cancro. Resveratrol. E ele está também no vinho. Então não é necessariamente o vinho, mas é o resveratrol. Tá claro? Aí nós vamos ter o último perfil do bebedor, que o professor Eduardo Griffith coloca como sendo o bebedor virtual. Bebedor virtual. Ele coloca que o bebedor virtual nós vamos ter um estudo até mais aprofundado ainda do professor Sérgio Paula Ramos no livro Alcoolismo Hoje. Ele é professor da UniBH e ele vai fazer um trabalho em cima desse gráfico do Eduardo Griffith. E ele vai colocar o bebedor virtual é aquele que você não consegue enquadrar em situação nenhuma. Ele bebeu hoje no casamento. Semana que vem tem uma festa, ele não bebe. Aí vem a festa junina, ele não bebe. Aí vem o dia dos pais, ele não bebe. Aí no dia 10 de outubro, que não se comemora nada, ele vai lá e toma uma latinha. Aí vem o Natal, ele não bebe. Vem virada de ano, ele não bebe. Vem carnaval, ele não bebe. Aí numa outra data, que não tem nada a ver, hoje está calor, ele vai lá e toma uma latinha. Ele entra no que o doutor Eduardo Griffith coloca, virtualidade gráfica. Você não enquadra. Mas aqueles aqui que têm algum envolvimento com a bebida estão em algum momento neste gráfico. Está claro? Tudo bem? E aí, o Raul Teixeira pergunta, então, eu volto, a resposta é a mesma, a questão da vontade. Falo do cigarro, falo do álcool. A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela fala sobre o alcoolismo. E ela fala que ele costuma ser convidado de honra na maioria das comemorações. A tal ponto das pessoas terem amigos que só aparecem se tiver álcool. E aí ela questiona, são estes verdadeiramente os seus amigos? Porque se você fala que não tem, não, se não tiver bebida eu não vou. Ele está indo por você ou pela bebida que você proporciona na sua casa? Ou no restaurante, ou no bar, que você proporciona? Então ela coloca isso para nós no livro Após a Tempestade. Mas ela vai falar da toxicomania e dos alucinógenos, que é um outro problema que nós estamos tendo hoje, que é a droga. Veja bem, se você descobre maconha na gaveta, no bolso, na mochila do seu filho, no guarda-roupa, não pense que é de outra pessoa. Não é. Não pense, porque ele vai te falar. Na hora que você perguntar para ele, meu filho, o que é isso aqui que eu achei? Isso é maconha? Se ele vê que você tem dúvida, ele nega. Se você tiver certeza, é maconha, mas é do meu colega. Nunca é dele. Nunca é dele. E não pense que se você descobrir, se você o ver usando, ele está usando pela primeira vez. É uma mentira. Na maioria esmagadora das vezes, ele já está usando há no mínimo 6 meses. Isso é pesquisa. Porque na primeira, na segunda, na terceira, ele tem um cuidado absurdo para não ser visto.
Quando ele começa a descuidar, é a hora que a gente encontra. Quando ele começa a descuidar. E ele começa a descuidar quando ele tem segurança. E ele passa a ter segurança depois de aproximadamente 6 meses de uso. Então, quando você descobre, ele já tem algum envolvimento. Ele vai te falar, mas é a primeira vez, é a primeira. Não se iludam. Não se iludam. E aí o Raul Teixeira pergunta para o Camilo como lidar com a questão da droga no ambiente familiar. Ele coloca, primeiro, é importante que os pais avaliem se eles não educaram esse filho em berço de ouro, aonde proporcionaram tudo do bom e do melhor, sem que ele tivesse o menor esforço para conquistas. Quando já não tinha mais nada para conquistar, ele começou o uso da droga desde a adolescência. Então, primeiro é um movimento de autoavaliação. Por que o movimento de autoavaliação? Para não cair em condenação. Porque senão a gente acaba condenando. Antes de condenar, se avalie para começar o movimento de ajuda. Se avalie. Só que quando nós falamos de droga, eu estava alguns anos atrás, num seminário em São João do Rei. Quando eu cheguei para fazer um seminário sobre este tema, já tinha uma informação da espiritualidade mais envolvida com os vícios e passou para o dirigente da reunião assim, vocês estão, porque lá eles têm um trabalho de atendimento com usuários. Quer dizer que vocês agora vão fazer seminário, né? O espírito entrou debochando na reunião. Vocês vão fazer um trabalho com o usuário. Pois é, mas enquanto vocês fizerem trabalho aí, nós também estamos trabalhando do lado de cá. Nós estamos criando uma droga que vai oxidar a criatura. Nós vamos queimá-la por dentro. Além do que existe por aí, nós estamos trabalhando nessa droga. O Espírito avisou na reunião. E surgiu o Oxy. 2 anos depois surgiu o Oxy. Passado mais um tempo, nós fomos lá fazer um outro trabalho sobre droga. E aí veio de novo os Espíritos comunicando na reunião que eles estavam trabalhando agora numa droga muito pior. Eles estão trabalhando numa droga que ela vai, ao mesmo tempo que vai ter a função alucinógena, ela vai ter a função orgástica. Eles estão trabalhando numa droga, o que ele avisou, que ela vai ter tanto a função do prazer sexual, quanto o prazer da alucinação. E aí o pessoal da reunião falou, Emerson, aí nós ficamos preocupados. Porque a parte sexual é a parte onde todas as pessoas têm dificuldades. Associada a essa informação, nós vamos pegar no livro Sinal Verde, André Luiz, no capítulo intitulado Perante o Sexo, ele coloca assim, psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. Cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. Ou seja, na área sexual, todo mundo tem dificuldade. Mas ele vai falando no texto, se ainda assim a pessoa achar que ela não tem problema nenhum nessa área, no final do texto ele vai fazendo várias colocações. No final ele diz assim, mas aquele que não se vê com dificuldade nessa área, se avalie socialmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quem não tiver nada, atira a primeira pedra. Escapa alguém? Pegou todo mundo, não pegou? Ele remontou a colocação de Jesus, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, quando os Espíritos avisam na reunião que nós vamos trabalhar agora numa droga que, para além de oxidar a criatura, ela vai estimular sexualmente, ela vai proporcionar orgasmos, eles trouxeram essa droga. Alguém conhece? Oxicodona.
Isso! A senhora até conhece, né? Isso aqui é soco. Isso é pra dor. Ela falou assim, mas esse remédio não é pra dor? É pra dor. É pra dor. Isso! Os Estados Unidos usam direto. Tem outros... vocês já estão com o seriado House na cabeça. Usa também. E House usa também. E se você aprofundar no filme, no seriado, ele usa. Agora, como que o House funciona sexualmente? No filme? De jeito nenhum. Porque ele já tem o prazer na medicação, mas a medicação ela é para dor, já está aqui. Ela tem o nome de oxicodona, Oxyfast, Percocet, Percocet, Oxycontin e mais. Esses são os comuns que a gente conhece. Todas são variações do oxicodona. Ele é para dor? Ele é para dor. A revista Super Interessante, ela fez uma matéria de 5 páginas. O título da matéria é O Remédio Mais Perigoso do Mundo. E aí vai fazendo entrevistas com pessoas que começaram a usar para dor, tiveram o prazer orgástico, entraram em estado de alucinação, gostaram e hoje são pessoas que roubam receita dos consultórios e de postos de saúde carimbadas para comprar o medicamento na farmácia que ele é controlado. E aí mostra uma entrevistada onde ela fala assim, hoje eu corro qualquer risco para tomar o medicamento. Eu comecei com 1 comprimido por dia e eu fui ampliando porque hoje eu não dou conta mais de ficar sem ele. Depois eu passei para 2. Eu cheguei ao ponto de tomar quase 10 comprimidos por dia. Hoje eu tomo menos, mas não dou conta de ficar sem ele. E aí o entrevistador colocou assim, o jornalista, mas como que você consegue? Ela fala, primeiro eu tento a consulta médica, falo da minha dor. E falo de que a minha dor ela está num nível tão acentuado que hoje eu já não tenho controle mais. Sugiro ao médico o medicamento. Se o médico já está impaciente com a minha presença, ele não me pede exames, ele simplesmente faz a receita, porque eu explico que é o único medicamento que realmente atende o alívio da minha dor. E aí o médico faz a medicação. Tá claro? Ou seja, por que eu estou trazendo isso? Os espíritos avisaram que eles iriam fazer. Eles avisaram que ia pegar a gente no nosso momento mais frágil. E associou as nossas dificuldades na questão sexual com o desejo de devaneio. Tudo bem? Pode falar. Só perguntando um pouco a questão da anatômica, o que você fala com um adolescente, filho de pais espíritas, mas que não desiludiu porque é mais seguir a doutrina espírita, né? Tem lá, é contestador e tudo, e que chega em um determinado momento e fala, eu gostaria de experimentar uma coisa. Está naquela fase da contestação, aí os pais ficam sem saber se é só para contestar ou se realmente ele tem esse interesse, né? O que eu falo? Outros pais, né? Gente, olha aqui, tem coisas, veja bem, ele está naquela fase de contestação, não sei o quê. Não interessa. Tem coisa que a gente não permite de jeito nenhum. Que custe a briga de vocês até a saída dele de casa, se ele quiser. Isso é problema dele. Você coloca a regra. Você coloca a regra. Nós temos uma mania. Alguém aqui acima de 40 anos já escutou do seu pai ou da sua mãe assim? Acima de 40. Filhinha, você ama a mamãe? Alguém escutou acima de 40? Não. Não.
Porque os nossos pais não estavam nem aí se a gente os amava ou não. Eles não queriam nem saber. Isso não interessava. Isso não interessava. Porque amar é escolha. Ama se quiser, se não quiser não ama. Se não quiser não ama. Quando a minha filha estava com 4 anos, hoje, eu estou falando da caçula, está com 16, que na cozinha lá de casa eu chamei a atenção dela, estávamos nós 3 conversando, eu, minha esposa e ela. E aí na hora que eu chamei a atenção dela, ela olhou para mim e falou assim: papai, você é chato, feio e bobo, tá? 4 anos. Aí na hora minha esposa falou assim: filhinha, a gente não pode, mas bem, pode deixar. Pode deixar. Eu olhei para ela e falei assim: filha, você faça o que eu te peço, porque eu estou na posição de pai. E eu não preciso do seu amor. O meu problema é com Deus, não é com você. Eu não preciso que você me ame. Faça o que eu te peço. Minha esposa regalou um olho desse tamanho. Ela falou assim: meu bem, ela só tem 4 anos. Eu falei assim: ela vai ouvir isso para a vida inteira. Eu não preciso do amor dela. Eu não preciso do amor dela. Nós temos que botar isso na cabeça, gente. Amar é escolha. Nós amamos os nossos filhos, e fim. Isso não é reciprocidade. Eu não preciso de ser amado para amar. Eu amo, pronto. E se ele quiser me amar, é bom para ele. E se ele não quiser me amar, o problema é dele, não é meu não. Então, isso meu filho chega para mim e fala, está naquela fase de contestação. Você pode contestar, meu filho, o que você quiser, mas da porta para fora, aqui dentro tem regras. E você vai aceitar as regras daqui. Nós vamos conversar. Eu não aceito que você use maconha. Aí uma mãe me procurou: Emerson, olha o jogo de manipulação. Emerson, imagina, meu marido colocou meu filho para fora de casa porque estava usando droga. Eu falei assim: me conta o diálogo para eu entender. Meu marido, Emerson, nós descobrimos que ele estava usando droga. Eu falei: e aí? E aí depois da gente descobrir, nós chamamos a conversar. E meu marido falou assim: meu filho, eu não aceito droga dentro de casa. Ô pai, mas eu comecei há pouco tempo, eu não vou levar isso para frente. Meu filho, eu não aceito droga dentro de casa. E outra coisa, eu vou olhar psicólogo, eu vou olhar psiquiatra que trabalha com dependência química, vou te acompanhar em grupos de dependentes e eu vou te acompanhar nas festas que você desejar. Porque eu não aceito droga dentro de casa. Ô pai, você não confia em mim? Não. Não confio não. Ô pai, mas eu não vou aceitar que você me acompanhe não. Eu não aceito droga dentro de casa. Ô pai, você está me colocando para fora de casa? Não. Eu não aceito droga dentro de casa. E para você estar morando aqui comigo é só com tratamento. Eu não aceito a droga dentro de casa. O filho tinha 19 anos. Ô pai, então você está me colocando para fora de casa. Tá vendo, mãe? Tá vendo o que ele está fazendo? Só tá vendo, né? E a mãe começou a chorar. E aí, na hora que ela começou a chorar, aí ela foi falar para ele: meu bem, olha o que você está fazendo. Eu estou falando que eu não aceito droga dentro de casa. Só isso que eu estou falando. Se ele quiser continuar morando conosco, ele mora com ajuda, com tratamento. Porque se nós descobrimos a droga para cá, ele já é usuário. Ele já é usuário. E eu só aceito se ele fizer tratamento. Enfim, esse filho tomou uma decisão, saiu de casa. Hoje ele mora num dos viadutos aqui do centro de Belo Horizonte. Tem mais de 25 anos de idade. A mãe deprimida e o pai com a consciência tranquila. Porque nós estamos falando de consciência. Mas não teria outra solução? Qual? Mas quem sabe a gente vai levando. É o nosso jeito de dar jeitinho nas coisas. Ou a gente coloca ponto final. Mas aí eu vou deixar na rua. E você não está deixando, ele está escolhendo. Quando o pai fala: eu aceito você aqui com tratamento, você está propondo ajuda. Você está me botando para fora de casa. Ele mudou. E ele saiu, tentando responsabilizar o pai. A mãe sofrendo. Por quê? Porque o pai não abriu mão. O pai não abriu mão. Isso é acordo, gente. Então, aí ele está na idade da contestação e falou: pai, só experimentar. Meu filho, eu não avalizo que você experimente. Eu não avalizo não. Nós podemos ler sobre a droga, nós podemos conversar com pessoas que são dependentes, nós podemos fazer visita em hospitais psiquiátricos que têm dependentes, nós podemos frequentar grupos de Al-Anon,
grupo da família. Alcoólicos Anônimos, porque muitos dos alcoólicos são usuários. Vamos frequentar o Alatim, que atende as crianças que são dependentes de álcool e ou de droga. Narcóticos Anônimos, eu vou com você. Eu vou propor tudo, mas eu não aceito que você experimente para vir depois me falar como é que é. Não aceito. Então nós vamos propor regras. O que o Camilo responde no Desafios da Educação? Que é importante, inclusive esses nomes, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, tudo isso o Espírito de Camilo responde no Desafios da Educação. Tudo isso ele responde na pergunta 23. E aí ele coloca, anterior a isso, grupo de jovens, estudo de evangelho, culto no lar, faça com que ele frequente. Aí quando fala assim, mas ele está na fase de contestação, a pergunta de número 21. Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Aí ele coloca, utilize os meios de persuasão adequados. Meios de persuasão. Depende da técnica. Qual técnica que você vai usar? Você vai arranja uma técnica de persuasão. Você chegar para o filho e falar assim, meu filho, eu gostaria que você fosse hoje na reunião. Aqui, vou pegar hoje, gente. Vou pegar hoje. Meu filho, eu gostaria que você fosse lá comigo na reunião. Aí o pai chega e fala, o pai fala isso com o filho, ah, pai, eu não vou não. Quero não, já larguei esse nem não, pai, você não te ouvir nesse filho, não vou não. Meu filho, vão? Não, pai, não vou não. Meu filho, vão comigo? Não, não vou não. A gente fala uma, duas, na terceira, o que a gente responde? Então fica aí. Ele irrita a gente, não irrita? Irrita ou não? Irrita. Gente, quem tem que perder a paciência é ele, não é a gente, não. É você quem tem que irritar, não é ele te irritar. Aí você fala, não, meu filho, vão comigo. Ô, pai, eu não vou. Ô, meu filho, mas custa você ir comigo. Pai, custa, eu não vou. Ô, meu filho, então tá, eu já entendi, eu não sou surdo, eu já escutei. Então vão comigo hoje. Ô, pai, mas que saco. Pai, eu não vou, mas que droga, eu não vou. Ô, meu filho, mas eu gostaria que você fosse comigo. Até você fala uma, duas, três, 5, 8 vezes. Até ele chegar e falar assim, ô pai, por que você quer que eu vá? Porque essa pergunta vai vir da boca dele. E aí você vai dar a resposta, que é o momento que nós vamos estar usando o meio de persuasão que o Camilo falou. Sabe por quê, meu filho? Porque eu não te peço nada e você me pede tudo. E tudo que você me pede, eu praticamente te atendo. Por que você não pode me atender numa reunião? Aí eles vão vir com uma outra fala. Ah, é? O que você faz para mim? Porque eu não estou fazendo nada. Aí você fala assim, meu filho, eu não vou entrar na origem não, porque o espermatozoide é meu. Eu não vou da origem, vou caminhar um pouco mais, vou pegar a sua idade. Lembra aquela festa que você foi há um mês atrás? Quem te levou fui eu. Quem te buscou fui eu. Eu busquei com mais 2 amigos. E eu nem concordava com aquela festa, mas eu te atendi, porque eu sei que você gosta. Sabe aquele show que você vai? Sabe a Sandy Júnior que você vai? Então, olha, quem está pagando sou eu, quem leva sou eu, quem busca sou eu. Eu nem concordo que você vá nesses shows, mas eu levo e te busco 2 da manhã, busco às 3. Se eu faço isso por você, por que você não pode fazer uma coisa por mim? Vocês acham que o filho está convencido? Não. Aí ele vai falar outra coisa com você. Chantagem agora. Agora é chantagem. Você preparado, você vai responder para ele. Chantagem não, meu filho. Condição. A vida é feita de condições. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. A vida é assim. Gente, parênteses. Quem coloca isso para nós é Clarencio no livro Nosso Lar, no capítulo 13. Quando aquela mãe quer vir visitar os filhos, o Clarencio coloca para ela, quantos bônus horas a senhora tem para nós atendermos o teu desejo? E aí o que ela responde? 304 bônus horas. E aí o Clarencio dá aquela risada, porque ele era muito alegre. 304? Tem 6 anos que a senhora foi resgatada do umbral e até hoje só trabalhou 304 horas? A senhora trabalhou uma média de 50 horas por ano. E aí o que ele fala com ela? No final desse capítulo,
volte aos campos de repouso e preste atenção no teu pedido. Pois, olha a frase. Gente, vocês podem esquecer o meu nome, esquece que a gente está no Célio Xavier, que a nossa cidade chama Belo Horizonte, mas não esqueça essa frase. Quem não coopera, não recebe cooperação. Quem não coopera, não recebe cooperação. A vida, ela é feita de trocas, é reciprocidade. A gente faz, a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Os nossos filhos não estão fazendo nada e estão recebendo tudo das nossas mãos. Tudo. Nós temos uma necessidade de atendê-los porque nós queremos ser amados por eles. Nós temos que parar com isso. Eles amam a gente se quiser. Nossos pais nunca nos perguntaram. Quem aqui hoje, acima de 40 anos, odeia os pais? Levanta a mão. Pode levantar sem dó, porque a gente perdoa. Nós, movimento espírita, a gente perdoa. Eles nunca fizeram questão de ser amados. E hoje estão com 70, 80, 90 e são por nós amados. E são amados por nós. Então, se o filho falar, eu estou na fase de contestação, ele pode contestar o que ele quiser, gente. Dentro de casa tem regras. Quem coloca as regras dentro de casa é você com a pessoa que você escolheu, que mora junto. Você com o marido, você com a esposa, você monta as regras. Ele quer uma coisa nova, ok, na casa dele ele pode fazer do jeito que ele quiser. Enquanto ele não tiver casa, mora conosco, a casa é nossa. Não ensinem para os filhos que eles são donos da casa. Eles não são. Filho não é dono da casa. Meu filho, você tem que cuidar desse quarto, esse quarto é seu. Mentira! Eu falo para minhas filhas, você tem que cuidar desse quarto, porque esse quarto é meu. Ô pai, mas eu durmo. É porque eu te emprestei desde que você nasceu. Nunca te cobrei o aluguel, mas o quarto é meu. Porque está na minha casa, gente. Ah não, mas a gente fala isso para ver se cuida. Mentira de novo. Porque se ele quiser, se minha filha quiser colocar um monte de pôster de homem pelado lá, eu não vou deixar. O quarto é dela ou é meu? É meu. Se os filhos de vocês quiserem colocar uma série de coisas na parede, vocês vão deixar? Por que vocês falam que o quarto é deles? Minha filha, você vai limpar o guarda-roupa, porque o guarda-roupa que você guarda as suas roupas é meu. Eu comprei. Você vai varrer o seu quarto, porque esse quarto faz parte da minha casa. E essa casa é minha. O dia que você tiver a sua, você pode fazer o que você quiser. Então você cuida. Cuida porque você está morando por aqui. Isso é um favor. Gente, eu vou até meia-noite hoje, não? Então, olha o que vocês vão fazer. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado. Dá uma cutucada e fala assim, que bom que você veio. Fala. Muito bem. Olha pra cá. Veja bem. Isso é só para nós trazermos alguns pontos de reflexão no nosso movimento. O pior que está acontecendo de tudo que a gente citou, além da questão do alcoolismo, que é o que está sendo mais comum, nós estamos com um outro vício muito grave. Eu preciso de mais 5 minutos para poder trazer esse vício. Imaginem vocês que o CID, o Código Internacional de Doenças, o CID-10, ele tem catalogado 14.400 doenças. O CID-11 já está pronto, praticamente. O CID-10 foi trazido para a nossa sociedade em maio de 90. Ele foi apresentado para a Organização Mundial de Saúde. Então, quando você vai ao médico, eles te dão um número. Ah, estou com uma dor de cabeça, é o CID e tal. Ele olha no livro do CID-10. O CID-11 está pronto. O CID-11, ele está sendo apresentado agora em maio, na Organização Mundial de Saúde, em maio agora. E ele vai entrar em vigor em janeiro de 2022.
para os países se adaptarem. Traduzir na sua língua, só não muda o código. CID-11, ele tem catalogado 55 mil doenças. É sinal de que a ciência está evoluindo muito? Não! É sinal de que nós estamos adoecendo muito mais. Então eu vou pegar uma doença que hoje virou um vício, que se chama simples, nomofobia. Vocês estão nomo o quê? Nomofobia. Nomofobia no CID-10, ele vai aparecer como se fosse distúrbio de ansiedade. No CID-11 tem o título nomofobia, medo da ausência do celular. Hoje é um vício. O medo da ausência do celular e o medo de ficar sem a internet, porque para o jovem o contato social está no celular, está na internet, eles já estão apresentando quadros nomofóbicos, que no CID-10 vai entrar apenas como distúrbio de ansiedade. Ou seja, eles estão viciados. Muitas vezes foge desse vício, entra para dentro do quarto e estão ali, no aparelho. Então vocês imaginem que nós temos situações graves. Vou pegar o exemplo de uma criança de 4 anos que a mãe, a avó, me procurou preocupada, porque a mãe, filha dessa avó, ela empresta o seu celular para o filho, para poder distrair e tal, enquanto ela está fazendo as atividades. Só que ele localizou um jogo. Essa avó pegou o filho, o neto, 4 anos, sangrando. Quando ela chegou perto, ele estava com uma faca se cortando. 4 anos! E aí ela perguntou para ele o que ele estava fazendo. O que ele está fazendo? Vovó, eu estou no jogo. Vovó, eu estou no jogo. Vovó, se eu não cortar, eles vão matar minha mãe. Eu preciso cortar. 4 anos e ele estava cortando os pulsos. Ou seja, nós estamos estimulando a doença nos nossos filhos. Nós estamos estimulando a doença. Como nós podemos chegar 29 anos depois do CID-10, multiplicamos por quase 4 o número de doenças no planeta. Quase 4, por quê? Porque pode aumentar esse número aqui. Porque os chineses já estão trabalhando numa doença que está aparecendo na retina, com aqueles que ficam horas e horas de olho na tela do computador e do celular. E essa doença já tem lá na China, mas ainda não chegou para nós. Então eles estão trabalhando para que ela ainda se encaixe no CID-11, que está praticamente pronto. Então imaginem vocês, a questão não é só os vícios que a gente está tendo acesso social. Aquele vício que a gente está tendo acesso virtual. É a gente que está estimulando. Enfim, o que eu trouxe são pontos de reflexão. Eu gostaria que a gente se atentasse para essas reflexões, que a gente não se contentasse com o que foi trazido aqui, com o que foi falado. Não se contentem. Aprofundem, leiam, vão atrás, não percam as manchetes, a informação da espiritualidade, revistas de educação no lar, educação de família. Não percam a oportunidade de fazer leitura saudável. De uma hora para outra, a gente pode conhecer alguém que está envolvido numa situação e a gente está espiritualmente instrumentalizado para ajudar essas pessoas. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões dessa noite até o retorno. Sérgio de Paula Ramos, e o livro é Alcoolismo Hoje. Pessoal, nós estamos agradecendo ao Emerson por essa exposição de ideias que são muito esclarecedoras para a gente na nossa atualidade, na nossa sociedade. Muito obrigado, viu, Emerson?
Hoje o passe já foi ministrado espiritualmente, então estamos todos pacificados, a água fluidificada se encontra no mesmo local. Nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento e uma boa noite, com muita paz para todos. Vamos fechar os olhos do corpo, a gente abrir os olhos da alma, agradecendo sempre ao nosso Pai Criador, ao nosso benfeitor maior Jesus, pelas chuvas de bênçãos que recebemos na noite de hoje, ensinamentos valiosos, muito pertinentes para os momentos em que vivemos, e que possamos trabalhar a educação dos nossos filhos à luz da espiritualidade maior, os evangelhos de Jesus, os ensinamentos de Kardec, a moral, a ética, buscando sempre valorizar aquilo que é do espírito e não da matéria, que é transitória e passageira. Dessa forma, agradecemos a espiritualidade que nos acolheram, nos pacificaram e nos envolveram em paz. A nossa benfeitora espiritual, Célia Xavier, e todos os trabalhadores dessa casa. E rogamos a nossa Mãe Santíssima que abençoe todos os lares aqui representados, abençoando a nossa humanidade. Que assim seja. Nós temos a Feira do Livro, viu, gente? Com 10, 15, 20% de desconto na entrada. Muito obrigado.